Livro Força de Vontade Não Funciona. Um livro para quem já tentou mudar de vida muitas e muitas vezes sem sucesso, de Benjamin Hardy, editora Leia. Capítulo 2. Como seu ambiente molda você. O mito da força de vontade. De acordo com a doutora Wendy Wood, psicóloga da Universidade do Sul da Califórnia, durante a maior parte do século XX, cientistas acreditaram que, para mudar o comportamento de uma pessoa, a chave era mudar seus objetivos e mentalidade. As pesquisas eram muito focadas em tentar entender como mudar as atitudes das pessoas, supondo que a mudança de comportamento viria como consequência, afirma Wood. O resultado foi uma infinidade de pesquisas científicas e campanhas de saúde pública, e incontáveis livros de autoaperfeiçoamento sobre como melhorar suas atitudes e estabelecer metas melhores. O resultado? Um monte de nada para a maioria das pessoas. Focar em objetivos e atitudes só funciona para um pequeno subconjunto de comportamentos, de acordo com o Dr. David Neal, psicólogo da Universidade Duke. Esse pequeno grupo de comportamentos inclui aqueles que quase nunca desempenhamos, como falar em público. O motivo pelo qual técnicas e estratégias focadas diretamente no estabelecimento de objetivos não costumam ser bem-sucedidas é porque quase todos os seus comportamentos são resultados do ambiente. Quando você repete uma ação um número suficiente de vezes no mesmo lugar, essa ação se torna subconsciente. Quando aprende a fazer algo pela primeira vez, como dirigir, você precisa concentrar sua atenção consciente no comportamento e empregar um grande esforço. Precisa pensar em cada detalhezinho, como a força com que deve pisar no acelerador. No entanto, com o tempo, e depois de repetir a ação o suficiente, seu comportamento se torna subconsciente, um processo que os psicólogos chamam de automaticidade. Embora a automaticidade seja essencial para a vida e o aprendizado, ela também tem suas desvantagens. A maioria das pessoas terceiriza e automatiza seus comportamentos para um ambiente que contradiz seus objetivos. É por isso que as resoluções de ano novo e estabelecimento de metas raramente funcionam. Uma pessoa pode querer parar de fumar, mas o seu ambiente a leva a fumar em intervalos aleatórios e inesperados. A força de vontade é gasta e se esgota, e a pessoa fica se sentindo um fracassado. No entanto, quando você terceiriza seu comportamento para um ambiente de aprimoramento de objetivos, o comportamento desejado se torna automático e subconsciente. A automaticidade funciona a seu favor. Quando isso acontece, sua memória ativa fica livre para meditar e planejar outros desafios. Você não precisa mais se concentrar no seu entorno imediato. Não precisa mais lutar apenas para manter o status quo. Em vez de pagar aluguel e viver dia a dia, no momento a momento, você pode investir em objetivos muito maiores e melhores, porque seu ambiente automatiza os comportamentos que mantêm seu sucesso e sua paz interior. Não é de se estranhar que a força de vontade tenha sido colocada sob os holofotes da mídia como essencial para o sucesso. Num ambiente negativo, a força de vontade é tudo o que temos. É o bote salva-vidas, o paraquedas reserva. Dependemos dele para salvar nossa pele. É preciso muita força de vontade para se manter positivo num ambiente negativo. É difícil sempre dizer não quando as pessoas à sua volta comem besteira, ou pior, quando você precisa exercer força de vontade em sua própria casa porque comprou besteiras que sabia no fundo que não deveria comer. É um desperdício enorme de recursos mentais e emocionais. Em vez de dizer que devem mudar seu ambiente, o principal conselho de autoajuda continua sendo dizer às pessoas que elas devem mudar a si mesmas. Não consigo reforçar o suficiente o quanto esse conselho é péssimo. No decorrer desse capítulo, usarei várias correntes de ciência e eventos históricos para mostrar que é impossível mudar a si mesmo sem mudar seu ambiente. Seu ambiente e quem você é são partes indivisíveis do mesmo todo. O que você é capaz de fazer depende do ambiente, não da força de vontade. Em 2014, Jason Roney se tornou a pessoa mais jovem a executar um mortal para trás numa motocicleta. Ele só tinha 10 anos.
Mas o que é ainda mais louco do que um garoto de 10 anos fazer um mortal para trás numa motocicleta é o fato de que essa manobra era considerada impossível, coisa de videogame, no fim dos anos 1980 e início de 1990. Mas para Roney, mortais para trás eram só uma coisa que os pilotos de motocross faziam. Ele cresceu inserido numa cultura de motocross na qual todos sabiam fazer tal manobra. Essa era a norma. O mortal para trás ou backflip se tornou uma realidade em 1998, quando um vídeo de motocross se popularizou, mostrando pessoas tentando executar a manobra voando de uma rampa por cima da água. De uma hora para outra, essa coisa incrível que ninguém podia fazer começou a parecer possível. E em 2002, Caleb Wyatt se tornou a primeira pessoa a executar o mortal para trás numa motocicleta partindo de terra firme. Isso mudou as regras do que era possível entre pilotos de motocross. Em 2006, Travis Pastrana fez o primeiro mortal duplo e em 2015, Sheehan fez o primeiro mortal triplo. Isso é evolução. Não há dúvida de que pilotos de motocross nos anos 1990 tinham força de vontade, paixão e uma atitude positiva. Não há dúvida de que pilotos de motocross dos anos 1990 tinham força de vontade, paixão e uma atitude positiva. Mas a ideia parecia fisicamente impossível. Nenhuma quantidade de força de vontade seria capaz de criar um mortal para trás, muito menos um mortal triplo. A diferença entre Jason Roney aos 10 anos e as legiões de pilotos de motocross ousados e talentosos dos anos 1990 não é a força de vontade ou a capacidade, é o contexto. Quando Roney nasceu, a manobra já era comum. Criado e treinado naquele ambiente, ele nunca pensou que esse ato um dia fora considerado inacreditável ou impossível. Só precisou pensar: como aprendo a fazer isso? E então ele aprendeu. Todo ambiente tem regras. Todo ambiente tem regras e normas. Essas regras determinam o comportamento das pessoas dentro desses ambientes, porque há consequência em seguir e quebrar essas regras. Por exemplo, em alguns ambientes você pode fumar, em outros não. Gritar é admissível num show de rock, mas não num avião. Ficar com os sapatos dentro de casa é aceitável para algumas pessoas, mas não para outras pessoas. Dirigir pela esquerda é correto em alguns lugares, enquanto dirigir pela direita é correto em outros. Cada esporte tem suas regras e essas regras mudam com frequência. As regras em cada ambiente podem ser escritas ou não, faladas ou não. Sejam explícitas ou implícitas, as regras existem e moldam os comportamentos e atitudes das pessoas naquele ambiente. Considere, por exemplo, grupos de amigos. Cada grupo tem normas que moldam como os membros pensam, agem e se comportam. Não costuma ser necessária uma explicação detalhada para discernir as regras de um grupo de pessoas. Tudo o que você precisa fazer é observar o que elas dizem, como agem e como se relacionam umas com as outras. Você vai saber quase imediatamente se as regras de um grupo específico estão alinhadas ou em conflito com as suas regras e normas pessoais. Normas sociais têm mais poder sobre o controle de nosso comportamento do que nossas ideologias e desejos mais profundos. Por exemplo, a maioria das pessoas considera importante ser saudável e gostaria de estar em forma. No entanto, apesar desses desejos, elas continuam indo atrás de alimentos não saudáveis. A maioria das pessoas quer ser bem-sucedida, mas vive em ambientes que facilitam o consumismo e maus hábitos financeiros. A vida de uma pessoa, então, não é reflexo de seus valores e crenças mais profundos. Em vez disso, a vida de uma pessoa é o produto das normas sociais que a rodeiam. Ao permanecer num ambiente contrário às suas regras pessoais, você só tem duas escolhas: adaptar-se a um ambiente ruim ou lutar contra ele por meio da força de vontade. As duas opções são muito ruins e vão acabar levando você ao mesmo lugar. Todo ambiente tem uma tampa. Consideremos agora o treinamento das pulgas. Um grupo de pulgas é colocado num pote. Se o pote estiver sem tampas, as pulgas podem pular para fora quando quiserem. No entanto, se o pote estiver tampado, as regras do ambiente se modificam.
Agora, pular muito alto resulta em bater contra a tampa, o que não é muito agradável. Com isso, as pulgas se adaptam à nova regra e logo são treinadas a não pular tão alto. O interessante é que quando a tampa é removida 3 dias depois, as pulgas não pulam mais para fora do pote. Uma barreira mental se formou na consciência coletiva e o grupo de pulgas agora tem um conjunto de regras mais restrito. Não é surpresa que as novas regras e cultura social das pulgas no pote também influenciem a próxima geração de pulgas, que acaba desenvolvendo as mesmas expectativas para si mesmas que seus pais tinham antes delas. As expectativas das pessoas que o cercam estabelecem as suas regras e expectativas pessoais. Psicólogos chamam isso de efeito Pigmalion. Ao permanecer em proximidade imediata e constante com os pais, a próxima geração de pulgas não consegue transcender seu ambiente. Se, no entanto, você pegasse uma pulga pulando bem mais alto, ela se adaptaria. Velhas regras que restringiam o comportamento da pulga seriam substituídas por novas. Essas novas regras não só alterariam o modelo mental da pulga, mas também sua composição genética. Essa história das pulgas vai de encontro ao entendimento convencional da biologia e da genética, mas pode ser melhor explicada à luz da nova ciência da epigenética. De acordo com Bruce Lipton, um renomado biólogo, costumávamos acreditar que um gene mutante era a causa do câncer, mas com a epigenética tudo mudou. Lipton explica como sua pesquisa revelou a ciência da epigenética e por que genes de uma pessoa não são a única causa daquilo que ela vem a se tornar. Coloquei uma célula-tronco numa placa de Petri e ela se dividiu a cada 10 horas. Depois de 2 semanas, havia milhares de células na placa, todas geneticamente idênticas, pois eram derivadas da mesma célula-mãe. Dividi a população de células e inoculei-as em 3 placas de Petri diferentes. Então, manipulei o meio da cultura, o equivalente celular ao ambiente, em cada placa. O que aconteceu em seguida é fascinante. Mudando apenas o ambiente, aquelas células idênticas passam a se expressar de modos diferentes. Segundo Lipton, numa placa, as células se tornaram tecido ósseo, em outras muscular e na última adiposo. Isso demonstrou que os genes não determinam o destino das células porque elas tinham exatamente os mesmos genes. O ambiente determinou o destino das células e não o padrão genético. ênfase minha. Então, se as células estão num ambiente saudável, elas são saudáveis. Se estão num ambiente não saudável, ficam doentes. Simplificando, a epigenética está mostrando que quem uma pessoa se torna se baseia muito mais em que genes se expressam do que em que genes estão presentes. E a expressão genética se baseia principalmente em sinais e escolhas ambientais. Então, a biologia de uma pessoa não é fixa, mas altamente fluida e maleável. Essa é uma mensagem empolgante e empoderadora. Seu valor é relativo, não absoluto. Não se junte a uma multidão confortável, você não vai crescer. Vá onde as expectativas e exigências de desempenho são altos. Jim Rohn. Em alguns ambientes você é um peixe grande num lago pequeno. Em outros você é um peixe pequeno em um lago grande. Mudar seu ambiente é mudar você. Tome como exemplo um garoto de 17 anos que vamos chamar de Austin. Os pais dele se divorciaram quando ele era uma criança e ele passa a maior parte do tempo com a mãe. Em fins de semana intercalados ele fica com o pai. Embora não perceba, quando Austin está com o pai, ele retrocede emocionalmente a uma versão muito mais jovem de si mesmo. De acordo com a mãe de Austin, ele volta a ter 5 e 6 anos quando está com o pai. Ele fica infantil, imaturo e aparentemente incontrolável. As regras do ambiente que ele divide com o pai são muito diferentes das regras do ambiente da mãe. Além disso, quando está com o pai, ele desempenha papéis diferentes daqueles que desempenha quando está com a mãe. O interessante é que Austin estabeleceu uma rotina sempre que volta da casa do pai, que o transporta de volta ao ambiente da mãe. Quase imediatamente ao chegar em casa, Austin toca piano por cerca de 30 minutos. Esse comportamento permite que ele faça a transição emocional de um ambiente para o outro, a precognição em ação.
Isso faz com que ele volte ao papel que costumava desempenhar, muito diferente da identidade imatura que representou nos 3 dias anteriores. Assim como Austin, quem você é na terça-feira num local não é igual a quem você é numa quarta-feira num local diferente. Perto de algumas pessoas você se sente incrível, perto de outras não consegue pensar direito. Você não tem um valor absoluto e uma identidade imutável. Como peças num tabuleiro de xadrez, seu valor e suas capacidades são relativos e não fixos e imutáveis. A relação entre as coisas, o contexto, é a realidade e não as coisas em si. Se estiver próximo de certas pessoas, você pode fazer um trabalho brilhante e se sentir capaz de mudar o mundo. Com outras, pode ficar sem inspiração e entediado, sem nunca realizar seus sonhos mais profundos. E pior ainda, sem perceber o que está faltando na sua vida. Relacionando essas ideias ao jogo de xadrez, o ex-prodígio Josh Waitzkin explica em seu livro The Art of Learning, a arte de aprender em tradução livre. Enquanto um jogador intermediário aprende que a força de um bispo no meio-jogo depende da estrutura central dos peões, um jogador um pouco mais avançado simplesmente lança sua mente de um lado ao outro do tabuleiro e absorve o bispo e os componentes estruturais críticos. A estrutura e o bispo são um só. Nenhum dos dois tem qualquer valor intrínseco fora da relação com o outro. Eles são um só na mente. Essa nova integração de conhecimento tem um efeito peculiar, porque comecei a perceber que as máximas iniciais do valor de cada peça estão longe de serem blindadas. As peças perdem gradualmente a identidade absoluta. Aprendo que torres e bispos trabalham com mais eficiência juntos do que torres e cavalos, mas rainhas e reis tendem a ter certa vantagem sobre rainhas e bispos. O poder de cada peça é puramente relacional, dependendo das variáveis tais como a estrutura de peões e as forças circundantes. Então agora, quando você vira um cavalo, você vê seu potencial no contexto do bispo, a algumas casas de distância. O que Waitzkin descreveu nos termos de xadrez, eu vi e vivi por mim mesmo, mas a um grau elevado. O valor de uma pessoa é relativo a seu contexto e, ao contrário das peças de xadrez, que não podem mudar, uma pessoa tem o potencial de mudar de maneiras poderosas. Alguém pode ir de peão a bispo, ou a rei, ou a algo completamente diferente. Durante a faculdade, trabalhei como assistente de pesquisas para vários professores. Eu achava que era muito bom. Trabalhava duro, conhecia o material e tinha certeza de que um futuro brilhante na academia me aguardava. Depois de passar horas incontáveis ao longo de 2 anos fazendo pesquisa, me inscrevi na pós e fui rejeitado por todas as escolas onde queria estudar. Aparentemente, eu não era tão bom candidato quanto fui levado a acreditar. Alguns meses depois dessa rejeição humilhante, conheci um jovem professor, Dr. Nate Lambert, de outro departamento. Imediatamente vi algo diferente nele. Todos seus assistentes de pesquisa estavam trabalhando em artigos de verdade. Não estavam fazendo trabalho comum para estudantes de graduação, mas recebendo muito mais responsabilidades e treinamento profissional. Vi que trabalhar no laboratório de pesquisa de Nate traria muito mais possibilidades do que os laboratórios em que tinha trabalhado antes. Em meu primeiro dia, trabalhando com Nate, ele me deu um de seus velhos artigos de pesquisa inacabados. Deixe esse trabalho tinindo e vamos submeter para publicação, ele me disse. Eu nunca tinha trabalhado em algo tão próximo da publicação, mas dada a minha nova situação, minha motivação estava nas alturas. Trabalhei com afinco naquele trabalho durante a semana seguinte e quando achei que estava tão bom quanto poderia ficar, enviei de volta a ele. Ele gostou do que viu e submeteu o trabalho para uma publicação importante, onde acabou sendo aceito. Uau, pensei comigo mesmo. Acabei de passar 2 anos com vários professores e não cheguei nem perto de submeter um trabalho para publicação. Agora, uma semana depois de conhecer esse cara, já tenho um trabalho prestes a ser publicado. Percebi que aquele era um ambiente do qual queria fazer parte, uma parceria produtiva, desafiadora e frutífera. Estava sendo impulsionado a me dedicar como não havia acontecido em outros dos meus relacionamentos de pesquisa.
Amava ver meu progresso em direção aos meus objetivos. Mas mais do que isso, amava ver minhas habilidades, capacidades e confiança crescerem quando trabalhava com Nate. Meu relacionamento com ele se tornou uma orientação muito produtiva que mudou a minha vida. Nós nos tornamos bons amigos e até dividimos responsabilidades. Semanalmente fazíamos caminhadas e discutíamos detalhes dos artigos em que eu estava trabalhando. Falávamos sobre nossos sonhos e objetivos a longo prazo, assim como sobre nossas dificuldades. Nate me ofereceu dezenas de sessões individuais de orientação, durante as quais analisava os pontos fracos das minhas habilidades de pesquisa e escrita. Acabou me nomeando líder de um grupo de 5 outros pesquisadores. 4 meses depois que Nate e eu nos conhecemos, já tínhamos mais de 15 artigos submetidos para publicações científicas. Agora eu estava pronto para entrar em qualquer programa de pós-graduação que desejasse. As habilidades de escrita e pesquisa que desenvolvi na relação com Nate eram inexistentes no contexto dos meus outros professores. Eu nem sabia que não sabia. E assim não tinha noção do potencial latente dentro de mim. Além disso, não tinha ideia de como poderia ser a verdadeira produtividade. Minha identidade, minhas capacidades e oportunidades continuam sendo reflexo do meu contexto. O mesmo se aplica a você. Você e seu ambiente são extensões um do outro. Quem você é e o que é capaz de fazer num ambiente é muito diferente de quem você é e do que é capaz de fazer em outro. Por exemplo, você pode ficar ao ar livre numa noite clara e tentar ver Plutão a olho nu. Você pode ficar ali por horas, semanas, anos, até décadas e não vai ser capaz de ver Plutão. Força de vontade, pensamento positivo e todas as outras coisas que manuais de autoaperfeiçoamento já lhe disseram não vão permitir que você veja Plutão a olho nu. Se, no entanto, usar um telescópio bom, a combinação entre você e o telescópio vai permitir que veja Plutão. Arquimedes disse: uma alavanca comprida o suficiente e um ponto de apoio e moverei o mundo. Seu ambiente é sua alavanca. Arquimedes não disse que moveria o mundo com determinação e força de vontade. Ele reconheceu humildemente sua relação com as ferramentas de seu ambiente. Ele e seu ambiente são extensões um do outro. Além disso, Arquimedes reconheceu que o tipo específico de alavanca era necessário para atingir esse objetivo. Nem todas as alavancas forneceriam a potência necessária para mover o mundo. De modo semelhante, nem todo solo é adequado para cultivar tipos específicos de planta. Se precisa de ervas, terá muitas opções de solo para escolher. No entanto, se quiser cultivar plantas tropicais, vai precisar de um tipo específico de solo. Não adianta quanta ambição ou desejo uma planta tem de crescer, ou quanta ambição você tem de cultivá-la. Se não tiver o solo certo, ela não vai se desenvolver. A planta e o solo são ambos partes indispensáveis do mesmo objetivo. Você sempre está desempenhando um papel. Muitas pessoas acreditam que têm uma personalidade fixa e imutável, que quem são ao nascer é essencialmente quem serão ao morrer. Elas aceitam a noção de que a pessoa e o ambiente são desconexos e separados. Essas pessoas colocam a natureza acima da criação e se concentram no que não podem mudar, em vez de observar aquilo que muda. Elas reificam a si mesmas, o que quer dizer que acreditam que a parte mais real de si mesmas é intocada e não sofre influência do ambiente. A mesma lógica que existe em dizer que uma nota de $1 e uma moeda de 25 centavos são objetivamente e sempre dinheiro. Pedaços coloridos de papel e moedas de metal são o próprio dinheiro? Ou, como a sociedade, criamos significados compartilhados sobre o valor de moedas e papéis específicos que criamos? Do mesmo modo como sociedade, será que criamos significados compartilhados para palavras como depressão, inteligência e beleza que acreditamos serem objetivamente reais? A moeda de 25 centavos é sempre uma moeda de 25 centavos? Sempre foi uma moeda de 25 centavos? Nas mãos de um bebê, essa moeda pode ser um brinquedo. Em outro país, essa moeda pode ser considerada sem valor. Num cadinho de argila, essa moeda pode ser até derretida, até virar um líquido.
A moeda, dependendo do contexto, desempenha determinado papel dependendo de quem a tem na mão. Do mesmo modo, uma pessoa nunca é objetivamente deprimida, inteligente ou bela. Ao contrário, todos são significados subjetivos baseados no contexto. Ao superidentificar-se com qualquer uma dessas coisas, você se coloca numa caixa. Também transforma algo subjetivo e fluido em algo que você acredita ser objetivo, fixo e imutável. Carol Dweck, renomada psicóloga de Stanford, descobriu que pessoas que acreditam ter uma inteligência fixa e imutável têm muita dificuldade para aprender. No momento em que experimentam qualquer forma de dificuldade ou resposta negativa, elas travam mentalmente e desistem. Por outro lado, pessoas que acreditam que têm uma inteligência fluida e maleável são muito mais propensas a crescer e mudar. Elas são argilas, que podem ser transformadas pela experiência, principalmente por experiências novas e desafiadoras. A crença de que você não pode mudar leva a uma mentalidade de vítima. Se a natureza determina quem você é, então não há nada que você possa fazer quanto à sua sorte na vida. Por outro lado, a crença de que você pode mudar faz com que assuma responsabilidades para a sua vida. Você pode ter nascido com certas restrições, mas pode mudá-las, permitindo-se melhorar e crescer. Como a moeda, você está sempre desempenhando um papel. Os papéis que desempenha não são sua identidade fixa e imutável. Ao contrário, você está agindo de determinada maneira com base nas regras da situação em que se encontra. Como as peças de xadrez, seu papel é relativo ao seu entorno. Em algumas situações você pode desempenhar o papel de pai. Em outras pode ser aluno, bombeiro, amigo e se estiver brincando com seu filho de 6 anos, pode ser um trampolim. Tenho um amigo, Blaine, que trabalha como gerente de um depósito de mangueiras industriais. Ele disse a seu amigo Brad que trabalhava com mangueiras, o que o incomodou, porque achou que isso diminuía Blaine. Não seria melhor se Blaine se identificasse como gerente? Embora seja comum nos vincularmos e nos identificarmos com o trabalho que temos, na realidade estamos apenas desempenhando os papéis, seja de escritor, gerente, policial, advogado ou professor. Esses papéis mudam rapidamente quando mudamos o contexto. Você provavelmente já desempenhou papéis que não o favoreciam. Por exemplo, você pode ter algum tipo de vício, talvez em álcool. Mas você não é um alcoólatra. Isso seria incorporar uma característica a seu respeito que não é você de verdade, mas um papel que está desempenhando para sempre em sua vida. Mais do que quem você é como pessoa, seu vício é reflexo do ambiente e das relações que você permitiu que se construíssem. O vício é um padrão, uma terceirização subconsciente de comportamentos a ambientes autodestrutivos. Falaremos disso mais tarde. Você pode mudar seus padrões, pode mudar seus papéis, mas só pode fazer isso mudando o seu ambiente. Isso significa ter conversas francas para estabelecer limites e expectativas ou se afastar fisicamente de alguns indivíduos ou lugares. Se permanecer preso nos mesmos papéis e padrões, não importa quanta força de vontade reúna, seus esforços continuarão confinados a um contexto limitante de seu papel. Você continuará refém de um contexto que erradamente acredita ser uma identidade fixa. Mas você certamente pode mudar seus papéis, até mesmo de forma abrupta e drástica. As pessoas têm a crença equivocada de que precisam ser totalmente qualificadas para assumir determinado papel, mas isso é mentira. Na verdade, você se qualifica por meio do próprio papel. Por exemplo, quando eu e Lauren nos tornamos pais adotivos, não tínhamos nenhuma experiência como pais. Claro, li vários livros sobre o assunto, muitos deles com ideias inteligentes e soluções inovadoras para experimentar. Mas a teoria e a prática são duas coisas radicalmente diferentes. Imagino que todos os pais de primeira viagem passem por uma trajetória parecida. Você aprende fazendo. Você nunca vai conseguir se preparar completamente para nada na vida. Sempre haverá um salto, grande ou pequeno, da teoria para a prática. Ao contrário da força de vontade, o salto para um novo ambiente é instintivo, como um mecanismo de sobrevivência.
imediatamente você vai começar a se adaptar a um novo papel e um novo ambiente. Então, em vez de tentar se pré-qualificar para ser alguém, crie o ambiente que vai qualificá-lo para ser esse alguém agora. Resumo: o individualismo está impregnado em círculos e conteúdos de autoajuda. Como o Dr. David Hawkins disse, a ilusão de individualidade é a origem de todo o sofrimento. Ironicamente, quando você isola as coisas de seu contexto, você as coloca numa caixa que as impede de crescer e se transformar. Embora esse livro reconheça que existem restrições ao crescimento pessoal, essas restrições não são tão nítidas e rígidas. Ao contrário, as restrições de uma pessoa são flexíveis e se baseiam no contexto em que ela está inserida. Em vez de reunir mais força de vontade e força, se quiser mudar sua vida, você precisa mudar seu ambiente e os papéis que desempenha. Para ser bem-sucedido nessa empreitada, você precisa perceber que 1. O que você é capaz de fazer depende do contexto, não da força de vontade. 2. Todo ambiente tem regras. 3. Todo ambiente tem uma tampa. 4. Seu valor é relativo, não absoluto. E 5. Você está sempre desempenhando um papel. Fim do capítulo 2.